Deus não criou o ser humano para viver de acordo com a desobediência aos seus estatutos. Mas o Criador, quando trouxe à existência os filhos dos homens, já tinha Deus em seu coração projetos importantes para manter comunhão e comunicação com a sua criação, com as suas criaturas, os seres humanos. Isso nós aprendemos de acordo com as Sagradas Escrituras, e o projeto de Deus para abençoar os filhos dos homens está de pé. Deus não desiste da sua criação e das suas criaturas. Tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, onde está escrito: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus bons caminhos. Este provérbio da Bíblia Sagrada é, na verdade, um apelo amoroso, mas também exigente, que atua como núcleo central das instruções de um pai, no caso Deus, ou da sabedoria personificada, que é a sua palavra em benefício dos filhos dos homens. Este capítulo 23 e o versículo 26 de Provérbios apresenta a solução preventiva e definitiva, onde Deus deseja se aproximar e se comunicar com os filhos dos homens, apelando de que o ser humano entregue a sua vida, o seu coração e a sua alma para o Criador. A entrega total do ser humano a Deus e a observância dos seus estatutos. Não se trata de uma exigência de obediência externa, mas de uma entrega interior da alma nas mãos de Deus. Quanto ao autor deste provérbio, a unanimidade por parte dos comentaristas bíblicos, atribuindo principalmente a Salomão. Esse trecho faz parte da segunda coletânea de provérbios, focada em conselhos práticos e também espirituais para a humanidade. Já no que diz respeito ao ambiente, ou seja, ao aspecto daquela época quando este texto foi escrito, o contexto, melhor dizendo, é o treinamento de um jovem para a vida, no tempo em que a sabedoria era efetivamente transmitida de pais para filhos. No tocante ao contexto imediato deste versículo de Provérbios, o versículo exatamente 26 serve como uma ponte que resume o conselho sobre fugir da imoralidade sexual. Isso está explícito nos versículos 27 e 28, e também dos vícios daquela época e que hoje prevalece, que é a questão da embriaguez, versículos 29 ao 35. Já no contexto cultural, pode-se dizer que o seguinte sobre
esta passagem bíblica na antiga Israel, a instrução familiar era vital para a transmissão da fé judaica e da sabedoria, das tradições e os bons costumes dos judeus. O coração humano, conforme o hebraico, não se refere apenas às emoções, mas ao centro da vontade, do intelecto e das decisões individuais de cada pessoa. Essa frase, dai-me, filho meu, o teu coração, quando nós aplicamos a exégese, o pedido é de entrega voluntária e total. Não é um confisco, mas um pedido de confiança. O coração, segundo o hebraico, é o centro da personalidade. Também se refere à mente, à vontade e à razão, através desses sentimentos, que o ser humano ele toma suas decisões e atitudes. Uma pergunta importante é: qual o significado desta expressão que nós encontramos aqui? Deus não deseja obediência mecânica ou ritualística dos seus seguidores, dos seus filhos, das suas criaturas. Ele quer a motivação, o amor e a fidelidade eterna das suas criaturas, do ser humano e dos seus filhos a Ele. Entregar o coração significa render a própria vontade e os desejos pessoais para então seguir a vontade do Criador de todas as coisas. A frase, e os teus olhos observem os meus bons caminhos, conforme a exégese, o olhar denota atenção, foco e contentamento. Observar aqui não é apenas olhar, mas deleitar-se em aprender e imitar tudo, por exemplo, que os grandes homens de Deus fizeram, tudo que Cristo Jesus fez e demonstrou pelo seu próprio exemplo como espelho para nós. Qual o significado dessa expressão? E os teus olhos observem os meus bons caminhos? A entrega interna, no caso do coração, deve resultar em um estilo de vida externo condizente com aquilo que os olhos veem. Os bons caminhos são o estilo de vida de integridade, temor a Deus e sabedoria, em contraste com o caminho de prostituição, conforme o texto indica, o conselho para que o filho obedeça aos mandamentos do Pai Eterno e não entrem pelo caminho da prostituição social, mas também religiosa. No contexto bíblico geral, este versículo é um prelúdio do mandamento de amar a Deus de todo o coração, conforme nós podemos ver ou ler em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E do ensino do próprio Cristo Jesus sobre o coração ser a fonte das ações humanas. Aprendemos isso em Mateus capítulo 15, versículo 19. O apelo é que a moralidade não seja baseada no medo, mas no amor
e na admiração por um estilo de vida cheio de sabedoria, de entendimento no que diz respeito às coisas do Pai. O objetivo deste provérbio é proteger o jovem filho da destruição de vícios e do pecado sexual, direcionando sua afeição para Deus e também para a verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus. A sabedoria mostra que, se o coração estiver ancorado em Deus, os olhos não se desviarão para os caminhos da destruição. O pecado começa no olhar, às vezes, mas o antídoto é a entrega do coração para Deus e viver de acordo com os ensinos das Sagradas Escrituras. O pedido da sabedoria, ação no coração, dá-me, filho meu, o teu coração, ou seja, a sua afeição e a sua vontade, o seu querer, entrega tudo a Deus. A evidência da sabedoria, que é a ação dos olhos, neste caso, e os teus olhos observem os meus bons caminhos, fala sobre a direção e o comportamento daqueles que confessam o nome de Deus como Salvador e Senhor. O versículo é um convite relacional com Deus. A sabedoria de Deus é apresentada como um pai amoroso pedindo ao seu filho que confie nele. A moralidade sem amor é fardo. A obediência com o coração, isso significa liberdade plena. Quando entregamos nosso coração a Deus, logicamente que os nossos olhos, nossas ambições, desejos e o que completamos com os nossos próprios olhos tornam-se alinhados com o coração e os olhos de Deus. O versículo, repito, é um convite para que o ser humano viva de acordo com a vontade de Deus. Eu diria que quando entregamos o nosso coração a Deus de verdade, a nossa vida muda completamente. E quando Deus entregue seu coração ao Pai Eterno, não apenas no dia a dia, na agenda, Deus quer seu amor e dedicação para Ele. Não apenas sua presença em uma igreja, em um templo, ou como um indivíduo religioso que segue parâmetros, mandamentos de homens. Quando o provérbio diz, guarde seus olhos, o que você olha, seu coração deseja. Filtre o que você vê através da lente da sabedoria conforme os mandamentos de Deus. Renove seus afetos. Observe os bons caminhos propostos por Deus. Isso significa estudar a vida de Cristo Jesus e seguir o exemplo de pessoas inteligentes, sábias, em vez de trilhar o caminho dos ímpios, dos ateus, daqueles que não servem a Deus. Provérbios 23, versículo 26, é um chamado à plenitude da vida através do temor a Deus. O Senhor, Ele nos lembra que a verdadeira sabedoria não é apenas intelectual, mas sim racional. Ao darmos o coração a Deus, Ele cuida das nossas pessoas, dos nossos passos, do nosso futuro, guiando-nos por caminhos de paz, alegria e segurança, longe, portanto, das armadilhas da vida. Repito, para concluir este comentário,
Provérbios 23 e o versículo 26 é um chamado de Deus para a responsabilidade no que diz respeito a pensarmos, raciocinarmos naquilo que nós temos feito e que desagrada ao Criador de todas as coisas. Este versículo da palavra de Deus traz um conselho muito bom, muito útil, em que Deus ele deseja ardentemente, com amor e paixão, que as suas criaturas reconheçam que um dia tem que parar para tudo, faz uma análise do que já fez, pede perdão ao Pai Eterno, corrige os erros do passado e toma um novo rumo, toma um novo caminho, olhando, o texto fala sobre isso, olhando. Quando nós aplicamos a teologia do Novo Testamento, diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos entender o conselho do rei Salomão quando escreveu o seu livro dos provérbios antigos daquela época, conselhos práticos para o dia a dia, mas acima de tudo ensinando a verdadeira sabedoria para o próximo, aconselhando que a melhor coisa que nós podemos fazer é executar, pôr em prática a vontade do Criador de todas as coisas, fazendo aquilo que agrada ao seu coração, fazendo aquilo que é o ensino do Espírito Santo no nosso dia a dia. Deus não criou o homem para a condenação. Deus criou o homem para a salvação, a vida eterna, além de uma vida plena, absoluta, cheia de contentamento ainda aqui na terra. E por fim, herdar a salvação, herdar a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem toma o conselho que nós encontramos aqui em Provérbios, capítulo 23 e o versículo 26, é inteligente. Quem toma esse conselho é inteligente, repito, porque segue o plano traçado desde a fundação do mundo do Criador para as suas criaturas, que somos todos nós. Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer estar junto, próximo a todos, mas Ele também deseja que o homem reconheça que anda no caminho errado e que precisa retornar para Deus, para o plano de Deus. Precisa se enquadrar nos mandamentos do Criador de todas as coisas, dirigindo os seus passos, o seu futuro, o seu destino, o seu olhar, o olhar futuro, naquilo que Deus já tem prometido mediante a mensagem do Evangelho da Nova Aliança, que quem olha para Jesus, quem aceita Cristo como Senhor e Salvador, tem a plena promessa de vida eterna. Quero solicitar a você que está ouvindo esta mensagem a compartilhar com seus amigos, parentes, conhecidos, com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Ele, somente Ele que vive e reina para todo sempre.